Boa noite. São exatamente 8 horas. Gente, eu tô tão pálida. Agora vai. Vai assim mesmo. Boa noite. Esperar a Mileide entrar. Tudo bom, Leila? Boa noite. Deixa eu chamar o pessoal para vir. Esperar a Mileide também. Gente, eu tô de verdade. Aqui, chegou. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Deixa eu só pôr aqui as duas inter... Olha, gente, como ela tá bonita. Eu tô usando filtro, né? Porque Então, eu tô querendo brincar aqui, ver se eu acho um filtro engraçado aqui. Geralmente eu não uso. Ah, ele travou aqui. O meu não tá. Deixa eu ver. Ah, não, o meu não tá rodando filtro, vai sem mesmo. Ah, só que agora eu boa fiquei com tudo aqui na noite. minha frente. O som tá legal? Tá me escutando bem, Andréia? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te escutando bem. Tá. Só vou ter que ficar de olho aqui na minha bateria, eu acho. Tô com Eu tô com um gato novo, uma gata nova em casa, aí eu me atrasei um minutinho aqui. Ai, Boa noite, Aquilane. quem tem Chegando sabe, né? aqui. Como é que Aham. é? As crianças novas, eu também tenho. Então, se voar alguma coisa aqui na tela, é só a Sofia também. Não, aqui também, assim, vai para os cabos, quer comer cabo, coisa que os outros não fazem mais, né? É uma encrenca. E aí tá muito frio, eu fui fazer um chazinho, porque não há, vou te dizer, meu bem. Ah, quem gosta de frio é pinguim. Não, essa água é minha. Vamos, E aí, vamos pronta para o começar? nosso O bate-papo? Vamos pessoal vai conversar. entrando. Aham. Tá. Então, gente, nós vamos falar sobre a cura do feminino, né? E por que que nós começamos a pensar e surgiu essa ideia. Eu convidei a Mileide, falei, Mileide, nós vamos estar fazendo um retiro de mulheres em agosto, de 5 a 7 de agosto, né, numa cidade aqui próxima da minha, eu moro em Poços de Caldas, chamada Pocinhos do Rio Verde, num hotel, né? E aí eu comecei a perceber que as mulheres, elas não entendem o que é participar de uma vivência do feminino. Então, aí conversei com a Mileide para a gente estar conversando sobre isso. Porque independente de participar ou não de uma vivência, né? A vivência ela tem um aspecto muito importante, mas é importante a gente trabalhar o nosso aspecto feminino todos os dias e estar olhando para ele muito pontualmente nessa transição que a gente está vivendo, que é a transição planetária, né? Então, esse é o contexto básico dessa live, tá? Uma outra coisa, Mileide, que eu fiquei refletindo é a gente pontuar que tipo de feminino que nós estamos e vamos falar aqui, tá? Nós não Uhum. vamos falar, gente, de
feminismo num contexto de luta de direito, lutas de igualdades. Nós vamos falar de feminino num contexto energético, num contexto holístico do feminino, né? Porque o universo do feminino, ele é muito amplo, tá? Não que a gente não cabe, né, nossas dentro do holístico cabe tudo. Cabe Sim. absolutamente tudo, né? Mas para que a gente não fique também, às vezes, com questões de muito de ficar pisando em ovos. Porque dentro desse universo, a gente sabe, tem muitas questões que são polêmicas, né? A gente sabe que existe muitas dores envolvendo essa luta e essa conquista, e nem todas elas são de consenso. Então, nós não vamos aqui entrar em maiores discussões, até porque essa não é uma energia feminina, né, Mileide? Não, não é. Eu falo que esse é o movimento justamente que as mulheres tiveram que fazer de mais para o masculino, né? De conquistarem os seus direitos também. E isso é muito válido. Só que, às vezes, o que acontece? Que se perde daí, é como se perdesse o direito de continuar sendo feminina, né? E aí ela termina que agride muito quem você é. Então, a primeira coisa que se deve pensar, eu estou feliz da forma como eu estou vivendo, e aí olhar para dentro, né? Fazer esse movimento de olhar para dentro e ver se, poxa, mas eu posso dizer que eu estou cansada, eu não tenho que dar conta de tudo, né? E quando se faz um encontro com outras mulheres, isso é muito importante. Por quê? Porque você termina trocando essas informações, trocando essa energia, e são coisas que, em função dessa vida tão atribulada que se tem, que até teve uma certa parada com essa pandemia, as pessoas não tinham mais tempo de nada. E mais ainda de ter uma reunião de mulheres para alguma coisa, né? Então, uma vivência é algo fantástico, onde vai se ter uma troca muito bonita entre as mulheres, mas principalmente onde cada uma vai olhar para dentro de si, para saber o que precisa ser curado. Uma coisa, Milete, que eu fiquei pensando também, para um começo mesmo, né, gente, de tudo, tá? Aqui, como nós estamos falando de feminino, é a questão do protagonismo, tá? Então, gente, todo o processo de cura, todo processo de autoconhecimento, primeira coisa que eu acho, Milete, que a gente tem que ter em mente é o protagonismo. Que a gente é protagonista de tudo que a gente estiver vivendo. Se a gente Sim. estiver vivendo coisas boas, nós somos responsáveis. Se nós tivemos experiências ruins, mesmo que não por escolhas nossas, né? O que a gente faz com isso é protagonismo nosso, tá? Porque, gente, quando a gente começa a se colocar numa posição de vítima, não escolhi estar vivendo isso, não foi isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para mim, a gente tira o protagonismo, né? Então, ser protagonista é o primeiro passo para qualquer cura. Seja a Sim. cura do nosso feminino, ou seja a cura do que quer que a gente tenha buscado, né? Com certeza. E aí se fala assim, mas sozinha não tem como. Não, peça ajuda. Isso já é você sair dessa posição. O fato de você conseguir pedir ajuda para alguém, você já está se tornando protagonista da tua história. Então peça ajuda a alguém que você confia, fala o que está acontecendo contigo. É algo simples? Não, não é simples. Dá muito medo, às vezes tem um monte de coisa em jogo para você sair de uma determinada situação. Tem situações que são extremamente traumáticas, outras nem tanto. Mas o fato de você ter alguém que você possa pedir socorro, isso é muito importante. E sabendo assim que a outra pessoa pode sim te estender a mão, mas você vai ter que caminhar em busca daquilo que você está buscando. Né? Então, é como se fala muito na terapia. E existe assim agora um universo na parte holística de você equilibrar o teu feminino. Existe
nossa, inúmeras vivências, poder do útero, medicina do cacau, a própria constelação, quando você olha para o lado materno, regressão de vidas passadas para saber o que Nós vamos aconteceu. ter, Milady, um renascimento na nossa Então, vida, o né? Nós vamos renascimento, ter ciranda de existe assim, roda. sim, existe assim uma amplitude para você, e aí é aquela coisa assim, você vai ter que ver o que te chama, né? Aquilo que vai chamar a tua alma, que vai combinar mais com você, mas tendo a consciência de que você é quem vai fazer a própria cura. Aquele facilitador, ele vai estar te dando as ferramentas que você vai ter para usar, mas vai depender de você essa reconexão. E isso não quer dizer assim, então agora eu vou ficar em casa. Não. Você vai continuar batalhando e você vai ter a tua energia masculina, mas você vai ter essa tua energia feminina curada. Sabendo que sim, você pode usar uma roupa florida, colorida, um vestido, você pode se sentir extremamente feminina, você pode chorar de emoção e você pode ser a CEO de uma empresa com um monte de homem para você liderar. Não vai deixar de ter esse espírito de liderança, até porque a mulher sempre teve à frente de muita coisa, apesar de não parecer, né? Então, eu acho que esse curar o feminino também eu dizer assim, olha, eu não dou conta de tudo sozinha. E eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Porque apareceu muito essa coisa uma época, né? Tipo, a Mulher Maravilha. Mas, cara, ninguém tem que ser a Mulher Maravilha, porque chega em casa, tá um caco. Por dentro, tá toda machucada. Não é isso o poder feminino, né? Sim, a gente tem uma força em determinadas situações muito grande de superação, mas a gente também tem o direito de ficar deitada para curar as nossas feridas quando necessário. Até porque, né? Vamos contextualizar uma coisa aqui. Gente, existem várias formas de entender também a questão de feminino, tá? O que basicamente vou colocar o que eu entendo, a Milady pode concordar ou não. Nós temos energia feminina e masculina. O que está acontecendo muito conosco, mulheres? Para que a gente encontrasse esse espaço no mundo, para que a gente consiga ser ouvida, até porque aí entra uma questão até de feminismo mesmo, a gente sabe que muitas vezes a gente não é ouvida simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Então isso despende de nós uma postura da energia masculina, que é o fazer, é o se pôr no mundo, né? E aí nós estamos esquecendo a nossa energia feminina. Eu tenho ouvido de astrólogos e pessoas assim que trabalham muito com isso, que nós entramos na era de Aquário, nós vamos entrar na era da energia do feminino. Então, mais ainda importante é que a gente reconheça em nós a energia do feminino, até para nos colocarmos no equilíbrio com o nosso masculino também. Porque nós sermos mulheres não significa que é só energia feminina. Não. Até porque foi isso que está levando a gente a adoecer, porque a gente teve que se colocar nessa energia. Mas a gente reconhecer esse feminino, ser feminina não é ser frágil, né? A força do feminino é uma força gigante. A força do feminino é a força do nutrir, é a força do puro amor, né? Porque a mulher, ela quando ela gere, ela já ama. O homem ama quando está pronto, quando já existe, quando já está colocado, né? A mulher não. Então, toda essa parte até assim, quando a gente está no trabalho e a gente está planejando, a gente está criando, tá no mundo da nossa imaginação, é uma energia feminina. A gente pode ver que todos os homens que trabalham com criação, que trabalham com coisas que tenha sensibilidade, que envolva coisas mais sutis, eles estão lidando também com a energia do feminino. Sim, com certeza. Até porque nós enquanto homem ou mulher, todos temos as duas energias dentro de nós, né? Todo ser humano tem as duas polaridades.
feminina e masculina dentro de si. E aí sim, vai ter momentos que você vai estar mais numa energia, momentos que vai estar mais em outra. O importante é você conseguir equilibrar, não deixar que nenhuma delas adoeça dentro de você, né? Você conseguir ter esse equilíbrio com elas. E aí, ok, mas dá para fazer um curso? Dá. Se você vai querer depois trabalhar com pessoas em cima disso, ótimo fazer um curso. Mas um curso só como autoconhecimento é legal também, mas aí eu já partiria mais para a vivência, porque a vivência vai te trazer isso bem intrínseco, você vai ter, como o próprio nome diz, você vai ter que vivenciar. No curso você vai ter toda a parte teórica, talvez faça uma vivência ou outra, mas não é como você ir para uma imersão onde estarão trabalhando somente em cima disso e com outras mulheres que estão buscando a mesma coisa. Isso faz com que uma fortaleça a energia da outra. Então, isso também é muito interessante quando se fala em vivência. E é algo que bom que agora está podendo se retomar isso, né? Que ficou nesse stand-by por 2 anos em função da pandemia. Então, é muito importante se reunir de novo, né? Ter esse contato novamente. E como a Mileide falou, gente, vivência não é igual para ninguém. Cada uma vivencia aquilo que está buscando. Cada um de nós, numa experiência dessa, vai até onde está o foco da sua dor. Às vezes essa dor é inconsciente. Então, por isso que é muito importante se estar aberta a participar disso, estar aberta a olhar para isso, né? Porque o que é inconsciente, a gente não consegue cuidar. A gente não põe luz. Quando a gente não põe luz, aquilo governa a gente. Então, o autoconhecimento, ele é mega importante em todos os níveis, em qualquer ferramenta que a gente use, justamente para isso, né? Para que a gente não seja governada por forças psíquicas inconscientes que a gente não está trabalhando. E tudo isso, na verdade, é para quê? Para que a gente possa se autogovernar. Para a gente conseguir fazer cocriações mesmo na nossa vida e não ser apenas como uma folhinha que fica no vento. Sim, de poder ter o comando sobre a sua vida. E eu penso muito assim, você vai para uma vivência, vá sem nenhuma expectativa. Vá aberta àquilo que vai acontecer. Porque realmente cada uma tem uma experiência, cada uma vai vivenciar de um jeito, porque cada uma vai acessar uma dor para ser curada. Cada uma tem uma sombra que tem que vir à tona para saber o que vai mexer. Então, quanto menos expectativa você vai criar em função disso, maior vai ser a tua entrega e melhor vai ser o teu aprendizado. E isso acontece também quando você faz uma terapia, né? Eu sempre falo assim, principalmente terapia de vidas passadas, eu falo muito para os consulentes, olha, não cria expectativa, né? Porque às vezes, vou lá, vou chegar, vou me ver lá com um unicórnio cor-de-rosa, né? E a pessoa não é visual, às vezes a pessoa só é auditiva, né? Ou só é sinestésica, porque nem sempre ele vai ver lá como um filme passando. Tem pessoas que são extremamente visuais, mas outras não. Então, quanto menos expectativa você tem para passar pelo processo, mas que você está aberta, sem medo, melhor você vai aproveitar esse processo. Mais você vai chegar onde precisa. E cada um vai acessar aquilo que precisa também, né? Porque não vai lá 10 mulheres e vão acessar a mesma coisa ou na mesma intensidade. Não, porque cada uma tá num degrau. Então, cada uma vai acessar aquilo que está pronta e que é necessário para o seu momento. Isso também é muito importante de se ressaltar, né? De que cada uma vai... E o legal vai ser o quê? Que depois vão se sentar, provavelmente, numa roda e contar as suas experiências. E aí isso também ajuda uma e outra. Poxa, eu pensava isso também, que bom que pode ser assim e não assado. Isso é uma troca que é muito importante. Que, claro, nós vivemos hoje em outra, né? Até em outro século. Nós nascemos no século passado, né? Quem diria que a gente falaria isso, né? A gente nasceu no século passado.
e as coisas mudaram bastante. E eu falo assim, a tecnologia é algo maravilhoso. Até eu falo que a internet, em função de pandemia, foi algo que ajudou, pelo menos, você a ver as pessoas que você não podia estar próxima. Mas também, já antes disso, né, antes de pandemia, não só em função disso, as pessoas já vinham num frenesi que não se tinha mais tanto contato. Eu lembro assim, se eu olhar, por exemplo, para minhas avós ou para minha mãe, cara, elas se reuniam. E isso era muito importante para a troca de informação. Porque daí o que acontece? Da minha geração, a minha geração ainda a gente se encontrava, porque eu tenho até assim, amigas com amigas de mais de 30 anos. Mas da geração das minhas filhas eu já vejo que é diferente. Dificilmente elas conseguem reunir amigas. Sabe, é aqui ou ali, muito pontual, e aí se deixa de ter trocas que eram feitas lá atrás e que ajudavam muito até a mulher a se entender, sabe, a lembrar que, poxa, essa semana eu não tô legal porque eu tô no meu ciclo menstrual e eu sou uma pessoa que tem muita cólica, ou nossa, não, mas toma um chazinho, faz... Tudo isso foi se perdendo muito. Sabe, poxa, eu tô querendo ser, né? Eu tô pensando em ser mãe, aí a outra que já era mãe, já, olha, quando teu filho nascer, faz assim, faz assado. Não se tem mais isso. Não se busca mais ouvir o que as outras mulheres têm para dizer. E isso vai muito também para nossa ancestralidade. Às vezes nem sabe quem foi a avó, quem foi a bisavó, o que fazia, o que deixa. Não fazia nada, não saía de casa. Gente, ser dona de casa É era um muita fardo coisa. enorme, sabe? Eu falo assim, cara, eu olho para trás e penso, meu pai do céu, sabe? Até porque ser dona de casa lá não era ser dona de casa agora, que você tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, torneira elétrica, chuveiro elétrico, ferro, que você stream, que você pode passar a roupa, nada disso. Então, o ser dona de casa era muito pesado, era muito cansativo, era muito estressante. E que bom que nesse ponto as coisas evoluíram, só que eu acho que se perdeu um pouco essa coisa de se reunir, das mulheres se reunirem e pararem de competir entre si, de terem mais parceria, de serem mais amigas. Uma mulher não tem que ser Concorrente. concorrente, isso, não tem que ser concorrente uma da outra. Sabe, a gente pode ser parceira e a gente vê muito isso até no nosso ambiente de trabalho. Tem, não vou indicar a Andrea porque a Andrea também abre tarô. Mas se a pessoa está procurando numerologia e eu não faço, por que eu não posso indicar a Andrea? Até mesmo porque às vezes eu não sou para aquela pessoa, né? Não tenho o Sim, perfil daquela necessidade, né? Mas esse contato da gente estar em contato umas com as outras também é uma forma também já da gente se autonutrir. Eu acho que o que está faltando para nós, gente, é o auto-amor. Então, essa cobrança de ter que dar conta, de ficar lá riscando uma listinha, né? Eu vejo muitos posts assim, o pessoal vai na academia e posta que tá pago, né? Faz uma outra coisa, tá pago. Não, a vida começa a ficar um pouco vazia com isso, porque nós não viemos, ninguém tem um propósito de vida de ficar cumprindo a lista do dia. sim. Né? Nosso propósito, principalmente como mulheres, porque nós temos um protagonismo no mundo, a nossa energia no mundo, ela é extremamente necessária. Né? Então, esse auto-amor, gente, de olhar uma para outra e falar assim, eu entendo a sua dor. Aí eu falei para vocês que sobe coisinhas na mesa, gente. Né? Fala, com certeza. Então, é muito importante. Então, por que a gente ainda tem que estar mais ligada com isso? Porque nesse momento energético, nesse momento de transição, em tudo que está acontecendo, é nessa força que nós vamos nos reencontrar. Isso aí vai dar um embasamento para a gente muito maior do que a gente está pensando. Porque a gente viveu até aqui sob uma energia masculina ditando como as coisas eram. E as coisas não vão ser mais assim.
Então, é um momento da gente entender que esse amor que a gente dá tanto, né? Dá para os filhos, dá para a irmã, dá para a mãe, dá para o marido, dá para uma amiga, também ele tem que servir para nós. Porque nós estamos adoecendo, Sim. né? Eu, por exemplo, conheço muitas mulheres que estão com câncer de mama, com câncer. Ah, é falta de cuidado? Não. Até hoje a gente tem mais cuidado na forma de recursos, né? Sim, Mas sim. assim, e o emocional que vai trazendo essas doenças, por exemplo? Né? Primeiro a gente adoece, não é no corpo. O adoecimento da gente começa no nosso emocional, começa no nosso psíquico, depressão, né? Depressão hoje é quase que uma epidemia, né? Sim, porque você pega Epidemia, né? uma faixa enorme da população ou com depressão ou com ansiedade. Sim. Já Duas tratei coisas dos que. dois. É. Assim, trato hoje em dia, não com remédio, né? Uhum. Trato com outras coisas, ou com terapia que eu chamo complementar e não alternativa, né? Que eu acho que as Sim. terapias que a gente trabalha, elas são complementares, né? Ela Uhum. não substitui a convencional, mas ela não faz o mesmo papel da convencional também. Mas assim, nós estamos normalizando estar nesse estado. Um Infelizmente. estado de depressão, que é uma tristeza profunda, né? Que é um estar numa noite escura o tempo todo, né? E ansiedade é ficar vivendo num futuro que não existe. Quando a gente começar a entender que a gente pode viver o dia de hoje, o Diego fala isso, o Diego Araújo. Viva o dia de hoje de propósito. Porque também daí entrou-se muito naquela vibe. Ai, o meu propósito de vida. Ai, gente, ninguém precisa ser Madre Teresa para ter um propósito de vida. Ponto. Mas é aquilo que fala, viva o teu hoje com propósito. Levanta e pensa assim, ah, mas eu não estou no trabalho que eu gosto. Beleza, mas pensa bem, você levantou, você tem uma casa, você tem um trabalho. Por mais que não está mais legal, agradece, porque quando você começou nesse trabalho, ele era legal. Então agradece esse trabalho e já começa a ver o que você pode fazer de diferente. Porque você vai achar algo de diferente. Ah, eu estou num relacionamento que está um caos. Tá, quando você começou, o relacionamento era legal. Ele não tá bom agora, então o que você pode fazer para mudar? Você precisa sair dessa relação ou vocês podem sentar, conversar e se acertar? Mas sempre olhando para trás, dizendo, cara, lá atrás era legal, então gratidão. O gratidão porque eu estou viva. Eu passei 2 anos de uma doença que, quando começou, matava geral. Eu estou aqui, graças a Deus eu não peguei Covid, sabe? Então, poxa, só isso eu já posso agradecer. Eu não perdi ninguém próximo de mim. Eu vi pessoas perdendo os seus entes queridos, eu atendi muitas pessoas, mas perto de mim eu não passei por essa dor, até porque ela veio com, né, coisas diferentes. Então, mas sim, eu senti falta da minha conexão do feminino. Por quê? Porque a gente se reunia, a gente se fortalecia, a gente brinca assim, né, que reunia as bruxas em volta da fogueira e do caldeirão para fazer alguma coisa, porque você sente falta. E isso é uma coisa, eu tenho quatro comadres, né? Nós somos 5, somos um quinteto. E nós somos comadres há 30 anos. E até mais, tem umas que estão mais, já são 1 ano e meio mais, daí eu que sou a 30 delas. E a gente tem esse propósito de uma vez por ano se reunir. E isso é como recarregar as baterias. Então, assim, e não é nada ligado, né, para o espiritual, não tem nada de, ai, a gente vai fazer uma imersão, nada disso. O simples fato de a gente sentar, só nós mulheres, os compadres não vão, é só as comadres mesmo. A gente passa aqueles 3, 4 dias rindo, brincando. Cara, aquilo te recarrega de uma forma, sabe, que você volta leve. Então, assim, é uma coisa que eu acho que as mulheres precisam, sabe? Ter essas amigas, parceiras, que não interessa se você tá magra, gorda, nova, velha, se você Fica, tá pobre. acompanhada. Uhum.
se você tem namorado ou não tem, se você é casada ou não é, se você tem filho ou não tem, mas são aquelas mulheres que te aceitam como você é e que te valorizam por quem você é na tua essência. Não interessa se você é do mesmo time, se você é do mesmo, como é que fala, do mesmo partido político, cara, nós não podemos ser mais diferentes. Eu e as minhas comadres, a gente não pode ser mais diferente. Mas assim, ó, se eu gritar socorro, elas estão todas para mim. E se uma delas pedir socorro, eu tô para elas também, porque não tem julgamento. Eu acho que isso é a essência do feminino. Isso é o acolhimento de verdade. Então está precisando muito disso, sabe? Das mulheres se conectarem. Ah, mas eu não tenho amigas assim. Procura uma tribo que você acha legal. Pode ser até uma E o tribo mais de importante academia. também, Milene, você não tem, mas você está se pondo no mundo para ter, né? Então, Você, busque alguma você tem a coisa. disposição de ser essa mulher, né? Então, Sim. assim, tem hora que a gente vai estar fraca, gente. Nós não vamos ser a mão de ninguém, né? A mão que vai levantar alguém. A gente não vai, a gente vai ser aquela que vai pedir para ser levantada, né? E tá tudo bem? Mas a gente tem que trabalhar internamente também para a gente conseguir externalizar aquilo que a gente quer, que a gente é capaz de ser. Então, também a gente cobrar do outro aquilo que a gente não está disposto a fazer, não faz sentido. E uma E coisa aí assim começa que a não julgamento também. Ou é. a outra faz as coisas assim, né? Aquilo Uhum. que ela faz também é parte de mim. Será que se eu tivesse a história de vida dela, será que se eu tivesse feito as mesmas escolhas que ela, a minha história seria diferente? As Porque, minhas escolhas seriam as mesmas? Talvez não, né? porque Talvez não. o que me define hoje foram as escolhas que eu fiz lá atrás. Algumas certas, outras nem tanto, mas é que isso tudo que me define quem eu sou hoje, né? Gente, cada um é cada um. É como já dizia lá no tempo dos avós, se você tem 5 dedos na mão diferente, como é que você quer que, né, eles falavam dos filhos, né? Se os 5 dedos são diferentes, 2 filhos não vão ser igual. Quer dizer, nenhum ser humano é igual ao outro. Cada um está na sua vivência, no seu tempo. E assim, quando se fala de cura do feminino, não é aquela coisa assim, eu não vou. Agora então eu vou ter que ficar em casa, meu marido trabalha, meu marido. Não, gente, não é isso. É que assim, primeiro, nós não tínhamos direito a nada. Ponto, né? Nós fomos Não, oprimidas, digamos assim. a nada é até muito, né, gente? Porque a É, gente não tinha direito ao próprio corpo. Ou seja, sim, nós éramos considerados um basicamente um objeto. objeto. É Sim. na não existência, né? Se você Antes é disso, dono do seu nós tínhamos corpo, é você como liberdade. um objeto, né? Sim. Antes disso, a gente tinha liberdade. Daí, de repente, a gente ficou completamente restrita. Aí, até em função, eu acredito muito que foi muito em função das guerras que né, morreram tantos homens que as mulheres tiveram. Primeiro que eles tiveram que aceitar que as mulheres tomassem a frente. Ponto. E aí as mulheres viram que realmente elas eram capazes, agora a gente não volta para trás. Só que daí a gente teve que ir muito para o extremo para tentar provar, porque até hoje nem sempre a gente tem direito sobre as coisas. Até hoje, muitas não têm direito sobre muita coisa, né? Nós ainda estamos num país que é praticamente, em muitas horas ele é até muito bom, e em outras horas ele é muito péssimo. Ponto. Não, Mas a esse ONU já colocou, Mirleide, que se todas as mulheres no mundo tivessem igualdades salariais, igual aos homens, né? sim. Comparação, não haveria mais fome. Por exemplo, é uma delas, né? Então, o que se fala assim, quando se fala em cura do feminino, é você curar aquilo que você sente que não está legal em você. E aí sim, você vai ter que trabalhar com vivências que mexam com isso, um renascimento, um poder do útero, uma medicina do cacau, por quê? Porque elas são ligadas muito ao feminino. O que, que é o feminino? O que, que faz muito essa distinção de feminino e masculino? Gente, é o poder de gerar uma vida, é o útero. Então, por isso é tão ligado isso a um renascimento, a um poder do útero, porque é ali que você se encontra mulher. E aí você tem que lembrar que você tem sim um ciclo de 28 dias ou de 30 dias
que é diferente para cada um e que o homem não tem isso. Então, isso é você se respeitar. É isso, sabe? É você ter o direito de dizer, poxa, hoje eu tô legal. Não, hoje eu não tô legal. E fazer aquilo que é possível naquele dia que você não tá legal. Então, é você respeitar o teu jeito de ser, sem ficar se comparando, querendo entrar no padrão de outra pessoa. Você é lindo do jeito que é. A tua essência é linda. Toda a essência é perfeita do jeito que é. Então, é buscar isso. E aí você só encontra isso quando você vê que a tua sombra tá ali, acenando para você. Aí você vai encontrar o teu feminino. E aí você vai conseguir curar ele. A questão das sombras, né, gente? As sombras, elas não são para ser combatidas. A força não tá nisso, né? A atenção da gente é olhar as nossas sombras, acolher essa sombra. Sim. Acolher no sentido assim, nossa, por que que eu tô com essa sensação, com esse sentimento? E aí começa-se a busca por curar as histórias da gente que não foram ressignificadas. As vivências, elas não vão transformar situações que foram extremamente ruins em algo bom. Nenhuma prática vai fazer isso. Só que a gente tem que entender o que é que a gente traga na nossa história não desaparece. Né? É a máxima, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer coisa que a gente traga como registro nosso, tá? Isso eu tô falando só de uma vida, não estamos falando de vidas passadas, que aí é muita coisa, né? Mas qualquer coisa que a gente traga em uma vida, ela permanece conosco. Ela permanece. E aí, o que destinação a gente dá a isso? Tá? Então, o autoconhecimento, as vivências, as práticas, as terapias complementares, elas vão dando ressignificado, elas vão dando espaço para que essas coisas sejam curadas dentro de nós. E deixem de ficar como gatilhos emocionais que quando a gente estiver nos nossos ciclos com os hormônios muito desequilibrados, né? A gente saiba olhar para isso como algo natural e a gente não fica sendo levada também por uma raiva, por um querer apenas existir. Eu tenho o direito de estar assim. Não, eu tenho o direito de estar assim, mas eu também tenho o direito de olhar para isso que é meu com amor. Sim. Simplesmente só isso, né? Isso faz parte de quem eu sou, isso faz parte de ser mulher. Os homens também, gente, querendo ou não, os homens, eu tenho uns dois aqui, que eles também, se a gente começar a perceber, é pouco, André, são uma minoria, mas os homens estão começando também a trabalhar o seu feminino. Quando a gente vê um pai que realmente exerce paternidade, né, ele está exercendo a energia feminina dele, que é o amor, que é o acolhimento, que é o nutrir. Sim. Então, assim, nós também nos curando, olhando e trazendo isso, porque, querendo ou não, socialmente é valorizado o fazer. O chegar lá e tá pronto, né? E tem essa energia nossa que é muito, porque é nossa, gente, porque a gente é donas e proprietárias dela. Ela é nossa por natureza. Não é algo que a gente desenvolva, não é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente só precisa sempre estar resgatando. Né? Ela é o que move. E a gente precisa também mostrar que não existe, isso não é ruim. A energia feminina, ela não é ruim. Ela não está em ser menor. Né? Quando a gente vai ver a literatura, que agora fala-se muito a mulher selvagem, a mulher que corre com os lobos, que é da Clarice, né? A gente vê que é uma energia, gente, muito poderosa. Muito poderosa. Né? Se a gente olhar para as questões dos elementos, a energia do feminino é o elemento água. A natureza na água, quando ela está em desequilíbrio, ela é terrível.
A força dela é tamanha. Só que tem uma diferença, né, Milady? Não sei se só eu que penso sobre isso, mas assim, a água, ela vem e destrói. Secou, quase que tudo você consegue reaver. O fogo Tirando já assim, cansa. o fogo não. A água, ela limpa, Sim. né? Tem um tumulto, lógico, não vou falar que isso seja bom, mas tem uma diferença entre uma coisa, entre a ação de uma energia e a ação de Sim. outra energia, né? Sim, não, o fogo ele vai transmutando, que se usa o fogo para transmutar, né? Se usa muito isso na magia dos elementais, o fogo vai ser a transmutação. Então, cara, onde pegou fogo não é mais da forma que era, nunca mais vai ser. Às vezes, aonde há uma inundação, você perde muita coisa e algumas coisas permanecem, conforme o grau, o tipo. O rio só levantou, às vezes a casa é forte, a casa continua lá. Claro, estragou móveis, estragou, né? Mas você lava as roupas e recupera, aquela coisa toda. Se fosse fogo, não, teria consumido tudo. Então, existe muito essa diferença entre uma energia e outra, assim. E eu acho assim que é você valorizar quem você é e não ter medo, né? Não fantasiar, né? Não ficar naquela, porque agora, porque também teve uma vibe aí, o sagrado feminino, que é muito fácil para alguém que tem um bom trabalho, que tem tempo, era muito bonito o que elas estavam pregando, mas para você pegar uma mãe que sai às 4 horas da manhã, que deixa às vezes o bebê não me arranha, que deixa o bebê na creche, não, vou te contar, que deixa o bebê na creche e aí vai passar um dia inteiro fora trabalhando para vir, que horas que ela ia cuidar desse sagrado feminino? Era uma coisa mais, né, que não é tão simples para cada uma. Só que às vezes daí você pega nessas comunidades, existem mulheres que uma ajuda a outra. E ali elas estão exercendo o feminino sem saber. Porque aí às vezes tem aquela que, não, deixa os teus filhos que eu levo no horário que eu vou, deixa que eu não sei. E uma vai ajudando a outra, isso também é trabalhar o teu feminino. Quando uma pode auxiliar a outra. Então, não é uma coisa também utópica e fantasiosa. É você se ouvir. Feminino é o quê? É você escutar a tua intuição. E não tem. Isso cara, é preto no branco. Se aquela vozinha falou e tu não escutou, você vai se lascar. Agora, aquela vozinha falou e tu escutou, a coisa vai fluir. Isso não tem nada a ver com coisa de outro mundo. Não é. É uma sensibilidade que é feminina. Essa sensibilidade é feminina. Mas tem homens que têm essa intuição? Sim, eles deixam aflorar o feminino deles. Porque a gente tem o masculino e o feminino. Eles têm o E feminino e o visivelmente masculino. os homens que têm intuição, né, Milady, eles Sim. têm essa... fica perceptível o feminino neles. Sim. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, as pessoas até confundem isso com questões de cunho de ser hétero, ser homo, né? Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade feminina que ele acolhe e ele demonstra. Sim. Ele não tem Porque vergonha de demonstrar as emoções. Porque o homem foi Sim. ensinado a isso. Cara, homem não chora. É isso que eles escutavam. Homem não chora. Ou seja, se o Isso homem não é chorar... coisa de homem. Se o homem chorar... Né? parece uma manteiga derretida e cheirando. Gente, sabe? Que bom que quando o homem consegue externar suas emoções também, que bom quando ele consegue pôr isso para fora. Porque ele também carrega um Uma peso coisa muito grande. importante aqui, Milady, que eu tô pensando é o seguinte, essa mãe, né, gente, que fica o dia inteiro fora, que chega, cuida dos filhos, faz janta, ajuda a criança a fazer o dever de casa, tudo. Essa mulher precisa de um tempo também para ela. E ela tem que se permitir, se olhar e, gente, falar, eu preciso e posso. Porque eu vejo também que as mulheres se cobram muito no estado de ser mãe, né? E não se dão o seu próprio tempo. Gente, entendam, cada mãe que se cura são gerações curadas no futuro. São filhos que estão sendo curados, são netos que vão ter uma condição de vida melhor. Por quê? Porque aquela mulher se permitiu, que aquela mulher se curou.
né? A gente tem esse poder de que cada pessoa que se cura, as gerações que vierem já vão ter um outro ponto de partida. Sim. Né? E Isso nós não nós, estamos falando aqui de questões assim, né, de reencarnação, não, não é nada disso. Nós estamos falando questão de DNA, tá? sim, O que passa de um DNA para o outro, gente, passa toda na carga genética, passa todas as questões que foram vivenciadas e isso deixa marcas no registro que a gente tem, sim. geneticamente falando, né? E se falando em mulher, se a gente, né, for para pensar, quando minha mãe foi gerada, eu já estava dentro dela. Ou seja, a gestação da minha avó, eu também vou ter memórias. Quando a minha mãe me gerou, as minhas filhas já estavam dentro de mim. Então, elas também vão ter memórias da minha gestação. Então, tudo isso é muito forte no feminino. Né? Já no caso do masculino é diferente, porque é renovado, mas a mulher não. A partir do momento que o óvulo se torna um óvulo, né, fecundado e vai ser uma menina, os óvulos que ela são produzidos ali, no bebezinho. Não vai ser produzido, a não ser de quanto em quanto, como acontece no caso do espermatozoide. Então, fica toda essa memória genética, e isso é comprovado, fica tudo ali. Tanto que, às vezes, você tem sensações que não sabe de onde que vem, mas que vieram lá da tua avó. Porque a tua mãe sentiu aquilo e você, por consequente, tem essa memória. Então, é muito importante a gente poder olhar para essa ancestralidade sem pena e sem julgamento, o que é bastante trabalhoso por conta do nosso ego. Porque, assim, se eu tenho pena da minha ancestralidade, eu estou presa lá com elas. Se eu julgo, eu vou repetir o mesmo padrão. Então, eu preciso aprender a olhar para elas e só honrar. E esse honrar não precisa amar, nada disso. É só muito obrigada pela vida que vocês me deram. Só. Aí eu consigo escrever uma história diferente, consigo me curar para que as minhas gerações não passem, né? O que vier depois de mim não tenha pelo menos essas memórias que eu estava trazendo, eu curo aqui. Né? Eu interrompo aqui, isso eu não preciso mais trabalhar. Elas vão ter outras coisas para trabalhar? Vão, com certeza, mas não aquilo que eu vinha carregando. Isso elas não precisam carregar também. Então, isso é algo que também tem que se pensar. Tudo isso vem muito mais forte na mulher do que no homem. E eu não sei, Mileide, com assim, as bases que você estuda, né? Que a prosperidade, ela está relacionada com a mãe. Uhum. Prosperidade de várias formas. O dinheiro, ganhar dinheiro está relacionado ao pai, relacionamento com o pai. Mas a prosperidade com a mãe. Por exemplo, na numerologia, independente da questão financeira, a energia do pai é o que vai ensinar a criança, o filho, a ser líder, a ser independente, a fazer. E o da mãe, a como que é ela ser parceira, como que é a relação dentro de um relacionamento. Isso é a carga que a mãe vai ensinar. Então, assim, querendo ou não, nós vamos estar sempre influenciando as gerações que vêm. Então, tudo aquilo que a gente não libera, todos os bloqueios, defesas que a gente cria desnecessariamente, que mantém a gente, às vezes, gente, em reações infantis, né? Porque essas reações que às vezes a gente tem, não sabe por quê, por que eu respondi dessa forma, ou se desgasta demais emocionalmente por algo que não é essencial, a gente está agindo na criança. Sim, A sim. gente está sendo acessado na criança ferida. Né? Então, quando uma mulher, né, uma mulher ou um homem, mas quando a gente começa a curar essa criança, nós estamos curando as gerações que virão. Nós estamos criando um mundo melhor para todos, né? Quantas vezes a gente, às vezes, acessa a dor do outro e você
só recebe aquele lixo todo e nem sabe o que fazer com aquilo também. Sim, e tem uma frase que é muito usada na terapia, né? Enquanto eu não curo a minha dor, eu vou sangrar em quem não merece. Ponto. E essa coisa que se fala de autorresponsabilidade entra muito assim, por exemplo. Ah, mas então eu não consigo, eu não arrumo marido porque minha mãe ficou viúva muito nova, ou porque meu pai, que eu nem conhecia, abandonou minha mãe. Você não arruma marido porque você está olhando lá para trás e julgando o relacionamento deles. Ponto. Você não precisa viver aquilo. Você está em honra àquilo, você está repetindo o padrão que você está falando mal. Ou tá, ai, coitadinha da minha mãe. Gente, nada disso. O que aconteceu com minha mãe, o que aconteceu com minha avó, o que aconteceu com meu pai, os meus avós, foram histórias tristes? Foram. Mas foram deles. Não são as minhas histórias. Eu preciso escrever a minha história. Eu preciso ter as minhas escolhas. Então, não é o que aconteceu com eles. Ou, ai, mas quando eu era pequena... Isso não aconteceu comigo, tá, gente? Ai, quando eu era pequena, meu pai me batia. Cara, isso não é legal. Não. Mas assim, ó, eu, por exemplo, sei das histórias dos meus pais. Eles foram espancados. Eles não apanharam. Eles foram espancados. Eles nunca nos bateram. Assim, minha irmã até levou uns tapas na bunda uma vez quando eu era pequena. Mas essa coisa assim de a gente... Se tu perguntar, Mila, quantas tu apanhou? Eu comentei com a minha mãe esses dias. Digo, mãe, eu não lembro de ter apanhado da senhora. Meu pai nem pensar. Porque ele falava que mão de homem era muito pesada. Mas eu não lembro de, sabe? Não estou dizendo que é certo, que é errado. Não estou entrando nesse mérito. Que claro que, né, violência física ou a violência verbal, cara, eu sou completamente contra. Ponto. Mas... tanto isso não define alguém que meu pai e minha mãe não repetiram isso conosco. Então, eu posso até não ter tido a melhor infância, mas eu cresço, eu tenho que deixar essa criança que achava que tinha que ter o melhor pai e a melhor mãe lá atrás. Olhar para ela e dizer, olha, agora eu estou adulta, eu cuido de você. Porque pai e mãe, eles não são super-heróis. Eles são como a gente. Eles têm defeitos. E todo pai e toda mãe, ou pelo menos a maioria, vai errar querendo acertar. E assim nós mulheres, pode ser que você assuma um cargo de liderança achando que vai fazer o melhor e sabe, com garra, e vai ter pessoas que você não vai agradar e tá tudo bem, porque você sabe que deu o teu melhor. Então é isso que a gente tem que aprender, a saber que eu, como mulher, tô dando o meu melhor naquilo que eu acredito, mas que eu não tenho que me matar pelo outro. Eu não tenho que pôr prótese se eu não quero. Eu não tenho que fazer plástica se eu não quero. Se eu quero ser magra, eu posso. Se eu quero ser mais cheinha, eu posso. Se eu quero ser loira, morena, cor-de-rosa, grisalha, não interessa. Eu posso ser o que eu quiser. Eu não tenho que ficar presa a padrão nenhum. Então é isso que a gente tem que lembrar, se libertar de tudo isso. E uma coisa também, né, Mileide, é a gente agora, com esse eu posso, realmente começar a ter uma prática para trazer esse feminino, né? Então, eu estou num cargo de liderança, eu não preciso ter uma liderança, né? No masculino, eu posso ter uma liderança no feminino, que é uma liderança que ouve, que acolhe, que se preocupa com o outro. Isso é uma energia de feminino. E aí começar a construir também relações amorosas a nosso redor. Né? Porque essa questão de nutrição é nossa. Né? Já está conosco, gente. Já está no nosso DNA. A gente só precisa reavivar isso, olhar para isso, valorizar isso. E se permitir florescer. É isso, eu acho, né, Mileide? A ideia é que a gente floresça. Sim, Nós sem precisamos medo. nutrir isso e isso florescer, né? Porque aí a gente vai ter uma ligação, gente. Essa ligação da intuição, essa ligação de se aceitar. Isso acontece, aí isso tudo se torna natural, né? Por quê? Porque a gente não está competindo, a gente não está comparando, tá? A régua é sempre com quem você foi ontem. Essa é a régua. A régua não é com quem está no Instagram, não é com a vizinha,
tá? A régua é quem você foi ontem, né? Esses dias eu tava pensando, né, sobre as minhas coisas, refletindo, papá. E aí eu me toquei, falei assim, gente, a pessoa com quem eu já fui hoje, quem eu fui, né? Que eu já fiz, com que eu já trabalhei. Gente, eu trabalhei criança, né? Não me recordo bem, mas tipo, 12 anos eu trabalhava. Sim, eu também. Então, se eu pegar essa referência, o que eu fazia lá atrás e o que eu tenho hoje, gente, eu sou muito próspera. Dei muito certo na vida, né? Fui Sim, muito longe, fui aquém já de todas as minhas expectativas, né? Assim, reais, não é as fantasias. As fantasias eu tenho muito, até porque eu sou muito criativa. Mas as reais, então assim, essa é a régua, né? A régua é quem eu fui ontem. E sim, com acolhendo certeza. como eu estou agora. É, Acolhendo como esses, eu estou agora. eu lembro que esses dias conversando com um amigo que é terapeuta também, a gente conversando sobre vida e tal, e aí ele me fez, ele me fez duas perguntas em momentos diferentes. Uma vez ele perguntou assim, você tem orgulho de tudo que você já fez até hoje, né? De tudo que você é até hoje? Naquele momento que ele perguntou, eu parei para pensar, assim, tenho. Hoje eu tenho porque eu curei aquelas dores. Então, Porque só se um eu olhar. minutinho, Milene. Me ocorreu uma coisa aqui agora. Eu acho que a Hum, gente pode fazer até uma vivência aqui. O que que você hum, acha? pode ser, Fazer uma pode carta fazer. terapêutica? Pode ser, pode fazer. Gente, nós estamos num grupo pequeno e eu acho que isso é muito possível, até por isso mesmo. Vocês têm disponibilidade de fazer uma vivência conosco, uma coisa de uns 5, 10 minutos? Coloquem aqui para a gente uma mensagem para eu saber se é possível. Qual outra pergunta, Mileide, enquanto isso? Então, e aí eu olhei e pensei assim, não, eu me orgulho sim. Mesmo daquelas. Por quê? Porque até um tempo atrás eu tinha vergonha, né? Quando eu conseguia acolher quem eu fui, mesmo do jeito que eu fui, eu me libertei. Eu me senti forte de novo, e bem isso, de você olhar para trás e ver, cara, eu já passei tanto perrengue, se eu cheguei aqui e tiver passando algum perrengue agora, eu vou superar também, porque eu já superei outros, né? E a outra coisa que ele me perguntou, tipo assim, ele me chama de tia, tá? Porque eu vi ele crescer, ele é um terapeuta fantástico de constelação familiar, mas ele me chama de tia porque eu tenho idade de ser tia dele mesmo, né? E eu vi ele desde pequenininho, assim, ele cresceu sob os meus olhos. E ele falou assim para mim, tia, quantos anos você tá nessa jornada? Aí eu falei, né, a primeira coisa que vem na tua cabeça, eu fiz meu curso de Reiki há 20 anos. Não, não, tia. Há quantos anos você tá nessa jornada? Aí tu sabe que eu fui parar e me lembrar. Com 14 anos, eu já buscava autoconhecimento. Eu já ficava instigada, sabe? Tipo assim, cara, não é só o que está aparecendo aqui, tem que ter algo mais. Eu já fazia curso Poder do Subconsciente com essa idade. Então eu já buscava, daí o que ele falou, tia, a tua bagagem vem de lá, não é de quando você fez teu primeiro curso. Então isso também são coisas que você tem que valorizar. E a mulher busca muito mais isso, busca. A mulher termina tendo mais coragem, talvez, não sei, de acessar as dores, até porque a mulher, ela precisa lidar com dores que os homens não vão nunca conseguir mensurar. Pense você, uma mulher gerando uma vida e você perde essa vida que você gerou. Cara, essa dor do feminino, ela é só do feminino. O pai perder um filho é doloroso? Sim, mas o da mulher isso é visceral. Então, acho que é por Eu isso que vivi nós. essa dor, Leide. Eu, há 22 anos, tive uma gravidez de gêmeos e eles nasceram e morreram. Eu vivenciei essa dor. É aquilo, Então, né? A gente sabe que a outra vive porque a gente passa por isso, né? sim, mas ela é uma dor visceral e eu costumo falar muito assim, ó, quando uma mãe
perde um filho, todas nós, mulheres, sentimos com ela. Mesmo as mulheres que ainda não geraram um filho. Isso é algo que é muito intrínseco de uma mulher, sabe? Claro que tudo tem, a gente sabe depois quando você vai buscar, né, o porquê, você vai entender que tudo tem uma história, mas é impossível você não sofrer com aquilo, vivenciar todo aquele luto, porque aquilo faz parte de você. E faz parte de você de um jeito muito diferente do que vai fazer do pai dessas crianças. É muito Sim. diferente, né? Para ele, Então, elas ainda não se manifestaram, né? e mesmo Elas não estão depois, manifestas. é uma coisa muito diferente, até porque daí já entra na minha parte do nutrir. Muitas horas você vai amamentar ou não, e tá tudo bem, mas se você não amamentar, né, com o teu leite materno, você vai amamentar dando uma mamadeira, fazendo, né, agora vai esperar para ir fazer digestão, aquela coisa toda. É muito diferente isso. Então, tudo isso, quando você consegue se acolher e entender tudo aquilo que tu vivenciou, você fica mais forte, você fica mais serena, você fica mais tranquila. E para isso é muito importante você ter outras mulheres com quem você compartilha. Porque aí até as tuas dores você vai poder compartilhar com elas. E elas vão ser isso, né? E eu sei o que você está sentindo. É, Esse encontro de... às vezes a gente tem uma dor tão visceral, como você disse, e a outra pessoa chega e fala assim, eu sei o que é a sua dor. Né? A gente encontra um lugar de pertencimento no mundo. sim. A gente começa a cura ali, por quê? Porque você não está sozinha. Né? Eu já tive essas sensações algumas vezes de uma dor intensa, né? Que alguém chega e fala alguma coisa e você se sente naquele momento abraçada por uma palavra. Sim. Você se sente acolhida naquele seu desespero, às vezes, tão grande, você se sente acolhido. Vamos fazer a carta? Você está Vamos. com o computador ligado, ô Mileide? Eu estou com o meu desligado. Você pôr uma música para nós? Senão é combinado. Não, mas eu posso ligar ele aqui. Ele Tá. está bem na minha frente, meu note. Deixa eu ligar ele aqui. Eu Gente, até nem quem sei se... está aqui agora na live vai fazer o seguinte: vai pegar uma folha, qualquer folha, um lápis, uma caneta, tá? A hora que tiver ok, vocês me dão ok, a gente vai começar. E aí combinem com quem vocês estão perto, ó, põe o fone e fala, gente, eu vou fazer uma vivência. É rápida, não é. Acho que não passa de 10 minutos aqui que a gente vai fazer uma coisa muito pontual, né? Pedindo para não ser interrompidos por um pouquinho de Cara, tempo. eu recebi uma música hoje que eu não conhecia, só que essa tem a mulher cantando, daí não rola, mas ela é muito bonita. Tem muito do... Estão me perguntando aqui. A live é sobre cura do feminino. Se você é corretor ou corretora de imóveis e quer converter vendas com esses clientes que você já tem e aprender a captar clientes melhores, eu tenho um convite para você de um treinamento 100%. Tá. Se me diz se tá alto ou se tá baixo, se tem Tá como alto, melhorar. Tá alto? Peraí. tava alto. A gente pode começar, gente? Melhorou? Tá bom. Tá. Coloquem aqui para mim no chat se a gente já pode começar, se estão prontas. Quero te perguntar uma coisa, Mileide. A Aura Master, eu não assisti não vi no YouTube aquela vez. Ela é uma meditação? Ela é uma terapia participativa. Eu vou fazendo movimentos, você vai fazendo eles comigo e a gente vai repetindo frases. Por exemplo, eu sou filha do Criador, eu sou a centelha divina, e você vai repetindo aquilo que eu estou fazendo, tanto no gestual quanto naquilo que eu estou falando. Tá, entendi.
Então, vamos começar, gente, para ser mais rápido, né? Que isso pode levar até muito tempo, mas aqui não vai. Então, nós vamos, cada uma vai eleger uma idade dessa infância, né? Com 7 anos, com 8 anos, uma idade que vocês já consigam se lembrar, já ter memórias, né? Assim, memórias de estar na escola. Acho que é uma época boa. Memórias de quando a gente já se reconhece como um indivíduo. E aí, nós vamos escrever, cada um de nós vai escrever para essa criança que pessoa que nós nos tornamos. Quais os medos que naquela época tinha e como que isso se resolveu na vida. Escreva para essa criança sua quem é o adulto que você se tornou. Coloque também para essa criança o quanto que aquele momento, daquelas preocupações dela, daquelas dores dela, que aquilo não tem realmente importância, né? Que aquilo não vai durar uma vida inteira. Escreva agora para esta criança quem é o adulto que ela se tornou. Procurem também se lembrar dos sonhos que essa criança tinha nesse momento, né? Das coisas que ela gostaria de ter na vida dela. Qual as expectativas que ela tinha para quando ela fosse grande. É assim que a gente pensa, né? Quando eu for grande, conte para essa criança sua quem é esse adulto e o que ele construiu para ela. Se tiver alguma dúvida, a gente pode ir mandando aqui na caixinha de perguntas que eu vou respondendo, tá? E quem for terminando, pode ir colocando também no chat para a gente saber. Deu uma bela reflexão. Eu não consigo ver nada aqui de chat, nada, tá tudo parado. Não, ninguém me mandou mensagem nenhuma ainda. Mas o meu, ele tá...
Tá estranho Vou mesmo. falar bem do C, Mileide, fica tranquila. 2 pessoas falaram que fizeram a hora master, que foi super Ai, que maravilhoso. Tem legal. uma terapeuta maravilhosa. Gratidão. Ó, Tô eu falei do curtindo. poder do útero. A Kelly Volem, ela é facilitadora. Eu fiz esse curso com ela, curso não, vivência, do poder do útero com ela, e ela tem outras vivências que ela faz. Ela trabalha a medicina do cacau. Putz, tem um outro lá que agora eu não vou lembrar o nome, me perdoa, Kelly, mas ela tem umas vivências muito bonitas. E ela é lá do interior do Rio Grande do Sul, lá onde eu morei, onde minhas filhas nasceram, lá de Santa Rosa. E a Aquilane, que está escrito ali, SH Barbie, a Aquilane também é uma bruxa muito show de bola, viu? É uma bruxinha ainda, porque ela é novinha, ela tem só 28 anos. Mas ela é muito poderosa já. Mileide, você quer compartilhar as reflexões que você teve? Quando você falou 7 anos, né, eu lembrei que eu vivi um momento muito importante nessa época, de 7 para 8 anos, que foi quando eu ganhei a minha irmã. Na verdade, nós seríamos 5. Eu seria a do meio, mas os meus 2 irmãos mais velhos, eles não sobreviveram. Então eu me tornei, né, fiquei sendo a primeira que realmente ficou. E aí, com 7 para 8 anos, nasceu minha irmã. E eu falo, ela fez aniversário agora, esses dias. E, cara, ela vai ficar brava porque eu vou dizer a idade dela. Mas fazem 45 anos que isso aconteceu. E eu lembro como se fosse hoje, do quarto de hospital e de quando eu peguei ela no colo a primeira vez. Porque para uma menina de 7 para 8 anos, você tá com uma boneca de verdade no colo. Né? Então é uma coisa assim que eu não esqueço do quarto do hospital, eu não esqueço do rostinho da Marina, minha irmã era uma bebê, ela ainda é uma mulher muito bonita também, né? Mas ela era uma bebê muito bonita, e só que isso, nós vivemos um grande trauma, eu e ela. A minha mãe quase morreu, porque ela fez uma cesariana de emergência e ela teve uma infecção hospitalar e minha mãe chegou a ficar em coma. Então o que eu guardei muito disso foi aquele medo, porque eu escutava os adultos, né? Ela não vai sobreviver, o que vai ser de mim e da minha irmã sem a nossa mãe? E aí quando você falou assim, agora o que você conquistou, né? Eu me tornei mãe, eu constituí a minha família, eu cuidei das minhas meninas, né? Agora faz pouco tempo que elas saíram de casa, foram criadas, e conquistei a minha casa, que eu lembro que com essa idade, né, eu falava, eu ia casar, eu ia ter filhos, eu ia ter minha casa. E qual era o meu sonho com essa idade? Ser professora, porque a minha professora era o máximo. E aí eu estava pensando, de uma forma ou de outra, você é professora. Você ensina muita coisa para as pessoas que te procuram. E como mestra de Reiki, eu termino iniciando pessoas e, né, estou sendo professora de quem é iniciado por mim. Então, por mais que a minha profissão seja terapeuta, eu trago muito ensinamento como um professor também. Então, sim, eu realizei aqueles sonhos que eu tinha. E essa dor que ficou guardada no meu inconsciente, eu fui acessar ela há 1 ano atrás, que me deu um estalo sabe? Tipo, gente, eu não lembrava que eu tinha esse medo. Só nessa reflexão, você traz para essa criança o quê? Não precisa ter o medo, tua mãe não vai morrer. Sim. Né? Essa sensação de abandono, que daí você já estava com um sentimento de abandono, um medo muito grande, então você já trouxe para essa criança o alívio daquela tensão, né? Não, isso não vai acontecer, isso não aconteceu. Né? E aí é assim, gente, que é uma vivência. Você traz para esse momento agora a cura de algo que às vezes você não lembrava que tinha nem acontecido, mas que foi muito importante, foi muito significante, né? Porque muitas vezes as pessoas ou a vida vai trazer para a gente situações onde esse gatilho vai ser acionado. Esse gatilho
do abandono, esse gatilho dessa insegurança e desse medo. Quando eu fiz a minha carta para minha criança, fiz para minha criança de 8 anos. Gente, eu não fiz agora porque, né, uma carta muito longa. Eu chorava copiosamente. Sim. Não conseguia ler minha carta. Né? Não conseguia ler a carta. Mas, assim, eu tinha medo de não existir praticamente. Eu tinha medo, assim, de qualquer momento a minha existência não fosse mais existir. Porque eu vivia situações muito ruins. E eu te dizer para essa criança que ela iria sobreviver. Que ela ia se tornar um adulto fantástico. Aquém do que ela esperava. Sim, sim. Foi tão libertador para mim também poder dizer para minha criança que ela seria mais do que ela tinha sonhado, né? Também foi uma forma até de me reconhecer naquele momento. Sim, com certeza. Isso é uma vivência, né, gente? A gente vai ressignificando. E às vezes você nem lembrava disso até que alguma ferramenta te leva, porque às vezes também acontece muito isso. Eu vou fazer essa vivência porque eu quero curar meus relacionamentos. Estou dando lá um exemplo, né? Eu preciso mais do meu feminino porque eu não... Dei aquela, né? Ai, dedo podre. Não é que você não aprendeu o que você tinha que aprender, você fica repetindo padrão, mas tudo bem. Aí vou lá. Aí, de repente, não é esse o foco. O que realmente está te fazendo fazer isso é lá porque, cara, de repente você teve uma ruptura traumática com a tua mãe ou com o teu pai, e aí teu coração está ocupado por essa dor e você não atrai uma pessoa que você consiga se abrir. Pode ser o melhor homem do mundo ou a melhor mulher do mundo. Você não vai atrair porque você está doída. Vou usar o teu exemplo, por exemplo, né? Como exemplo. Tem uma outra pessoa numa outra constituição que passasse por uma situação desse medo de perder a mãe, por exemplo, ela poderia ter um relacionamento com a mãe de tanto apego que ela não deixasse ninguém entrar na vida dela só para garantir que aquela mãe permanecesse. Sim. Como uma validação de que se eu deixo alguém entrar na minha vida, eu tenho que tirar minha mãe. E ela já está aqui por um grande milagre, né? Sim. Sim. Minha mãe já está aqui, assim, já é um grande milagre a minha mãe estar aqui. Então, eu não posso imacular esse milagre. Então, assim, às vezes a gente faz essas escolhas inconscientes. E essa coisa de repetir muito padrão, e aí você entra muito nessa parte de curar o feminino, e eu vejo muitas histórias assim, de mulheres que, por exemplo, a avó criou a mãe dessa pessoa sozinha, né? Aí a mãe casou, teve filhos, mas separou do marido, criou os filhos sozinhos, ela terminou, tinha um relacionamento, criou a filha sozinha também. E aí, sabe, aí você fala assim, você não precisa disso. Aí entra também a cura do feminino. Quando ela conseguir olhar para essas dores, ela vai ver que ela não precisa ficar sozinha, como a avó, como a mãe. Sabe? Ela não precisa dizer, eu não preciso de homem para me sustentar. O homem não é para sustentar. O homem é para ser ou a mulher, se for um casal, né, de mulheres, ok? É para você ter uma parceria, alguém com que, bem isso, que hoje eu não estou legal, me dá a mão e me ajuda. É alguém com quem eu possa partilhar os meus medos, as minhas dores, as minhas conquistas. Mas aí o que acontece? Essa mulher vem repetindo aquilo que aconteceu com a avó, com a bisa, com a mãe, e não consegue se dar a oportunidade de ser feliz. Sim, para ela continuar fazendo parte, né? Para eu ser parte, eu tenho que ser igual e para eu ter o pertencimento dessa mãe. A minha ancestralidade foi muito marcada, sabe? Muito marcado. E isso me assustou. Você som? O som tá baixo. Melhorou? Vai melhorar. Melhorou. Eu vi muito isso na minha
Melhorou agora? Melhorou. Tá. Melhorou. Eu vi muito isso na minha ancestralidade, sabe? Um padrão de repetição terrível. E eu olhando lá para aquilo tudo, sem olhar para aquilo que eu precisava fazer. E aí onde entra também, daí não só o lado de relacionamento, mas o lado de prosperidade. Então, espera aí, eu honro, mas eu não preciso repetir a história. Eu posso criar o meu caminho diferente, né? Eu tenho a capacidade de criar um caminho diferente sem deixar de honrar as mulheres da minha família. Pelo contrário, agradecendo a tudo que elas me trouxeram de aprendizado. Então, isso é muito importante também. Então, gente, eu acho que é isso, né? Você quer colocar mais alguma coisa, Milei? Fala para nós os dias que é a vivência de vocês e o lugar que de repente A, tem. a vivência vai ser de 5 a 7 de agosto, na cidade de Pocinhos do Rio Verde, que é um bairro, gente. É uma coisa, é lindo. O lugar é lindo. Não, eu tive lá, Milei, nossa, até tem um monumento lá que parece que já foi feito para fazer encontro de mulheres de roda. Que legal. Sabe? Assim, gente, muito, muito lindo. Então, assim, muito em contato com a natureza, né? Então, eu falei que vai ser em agosto? Não lembro. Então, chama Grande Hotel e a facilitadora é aí de Curitiba, é a Janete Paz, a Janete Áurea, da Universidade da Paz, que é uma universidade que trabalha com terapia transpessoal. Acho que eles trabalham com yoga também, sabe? Então, quem quiser, está convidado a participar com a gente. Quem não puder participar, gente, escolha por se curar, escolha por estar procurando, né, uma ajuda, procurando uma vivência, mesmo que não seja essa. Tá? Quem quiser depois conversar comigo sobre essa carta terapêutica, quiser fazer ela mais profundamente, eu faço depois, tá? Porque aqui é rápido, a gente também não tinha combinado, não tem esse tempo, né? Mas me mandam um direct, faço com vocês, tá? Que a gente começa já a destravar muitas coisas pra gente. Mileide, muito obrigada pela parceria. Mileide é uma parceira maravilhosa, gente. Ela topa tudo. Vamos, Mileide, vamos! Olha, eu só não topo sair agora nesse frio danado que está aqui em Curitiba. Aí eu já não sou mais parceira, viu? Mas não, muito obrigada, Andréia. Obrigada mesmo pelo convite. Sempre uma delícia poder bater um papo, trocar experiência, trocar informações. E assim, é o que eu sempre falo, nós nascemos para ser feliz. Nada além disso. Então, mulheres, se amem. Se amem, porque essa essência que nós temos, ela é única e ela é muito poderosa. Vamos usar esse poder a nosso favor. Cuidando melhor de nós. Que é isso que... Porque se eu cuido bem de mim, eu estou cuidando bem do que está em torno de mim também. Então, sempre se coloque em primeiro lugar. E seja feliz, nada menos que isso. Obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo para vocês. E se permitam, gente. Primeira coisa na vida, se permitam experimentar, se permitam viver de verdade, viver inteiramente, né? Eu acho que é o mais difícil para a gente estar inteira. Sim, com certeza. A gente pode Né? tudo o que a gente quiser. Bom. Pode, pior que pode mesmo. Um beijo para todo o pessoal que participou. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Beijos, Andréia. Namastê, gente. Beijos.